levanta-te e desce. Aí parece paradoxal, né? A maneira como Deus vai se expressar, meio contraditório, levantar para descer. Olha o que Deus vai dizer a Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro. Parece meio contraditório. Por que Deus manda alguém levantar e depois ao mesmo tempo manda alguém descer? Você só vai entender se você tiver uma sensibilidade para compreender a forma como Deus quer tratar com Jeremias. Porque Jeremias também faz parte do povo de Israel. E Deus não vai enviar nenhuma mensagem para o povo se primeiro não tratar com ele. Isso aqui é importante você entender. Que a mensagem que Deus tem aqui é para o povo. Só que Jeremias está incluído dentro dessa mensagem. Porque o fato dele ser o profeta não ausenta dele a responsabilidade de não viver o que Deus tem para Israel. Pelo contrário, se ele é o transmissor da mensagem, ele tem que ser o primeiro a viver tudo aquilo que ele está transmitindo. Então, assim como Deus vai fazer com Israel, assim como Israel representa aquele vaso que pode ser quebrado, que pode ser moldado, que pode ser tratado, é a mesma coisa de Jeremias. Ele não está ausente desse processo. Ele está dentro desse processo. Aí Deus começa a tratar com ele e ensinar para ele também que antes de Deus tratar com o povo, Deus vai tratar com ele. Diante de Deus revelar algumas coisas para o povo, Deus vai revelar primeiro para ele. O vaso passa muito por isso. O profeta passa muito por isso. Primeiro ele é amassado, primeiro ele é tratado, primeiro ele é lapidado, ele é moldado, ele é refeito, ele é quebrado. E é reconstruído na mão do oleiro, para que depois ele tenha autoridade para transmitir a mensagem para o povo. Porque o propósito dele ser vaso aqui no texto não vai ausentar dele a responsabilidade de viver essa profecia. Ele também precisa entender que ele é barro. Prega, mas é barro. Canta, mas é barro. Profetiza, mas é barro. Ora, mas é barro. Tem palavras que vêm do céu, mas é barro. Revela coisas profundas, mas é barro. Está com a direção de Deus para o povo, mas é barro. E está no mesmo processo do povo. E ele só fica bonito, não é por causa da estética que ele carrega de barro. É porque Deus resolveu se manifestar dentro daquele barro. Então é a essência que ele carrega que faz ele ser um vaso diferente. Porque fora isso, é tudo barro. E a mesma coisa. A expressão de Deus ao profeta é meio contraditória, mas ela possui também uma lição. Levanta e desce a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Esse levantar aqui não é só um sentido literal, acorda e vá para a olaria, não é só nesse sentido. Esse levantar aqui é posicionamento, é ação espiritual, é atitude, é decisão, ok? Esse levantar aqui não é só um sentido, eu vou me levantar e vou na esquina comprar um pão. Esse levantar aqui é se preparar para aquilo que está vindo. Esse levantar aqui é posicionamento no meio da direção que Deus vai revelar. Levanta-te. Você vai observar no livro do profeta Ezequiel que algumas vezes Deus falou com Ezequiel dessa maneira: levanta-te e eu falarei contigo. Ponha-te de pé e eu falarei contigo. Por que ponha-te de pé? Por que levanta-te? É se posicionar para ouvir a voz de Deus. É se colocar no propósito de Deus. É estar próximo da presença de Deus. É estar diante da direção de Deus. É você estar no querer de Deus. Aí você vê gente orando dizendo: por que Deus não fala comigo? Por que Deus não se manifesta? Sendo que Deus pode falar de várias formas. Deus pode falar comigo aonde eu estou. Deus pode se revelar de várias... Por que Deus não fala comigo? A questão não é Deus poder falar. Deus pode falar de várias formas. Comigo, que eu estou aqui nesse lugar, como também pode falar no Japão se eu estivesse lá. Mas a questão é eu estar me movendo para o propósito dele. Ele pode falar comigo de várias formas, mas ele não quer falar comigo aqui. Ele quer falar comigo lá.
Por isso que é levanta-te e vá à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Não é onde eu quero ouvir a voz, é onde ele quer falar. Sabe? Ele está mostrando para Jeremias o seguinte: quem está no controle da tua vida não é você, sou eu. Então não é você que tem a última palavra, sou eu. Quem tem domínio sobre a sua vida sou eu. Quem tem domínio sobre aquilo que acontece sou eu. Quem fecha a porta sou eu. Quem decide para onde você vai sou eu. Quem decide o que você fala sou eu. Quem decide o lugar que você vai sou eu. Eu tenho domínio sobre a sua vida. Porque tem gente que acha que pode dominar Deus, né? Tem gente que acha que pode mandar em Deus. Tem gente que acha que pode controlar Deus. Tem gente que acha, não, coloca Deus numa caixinha e diz: Senhor, faz de acordo com a minha vontade. Ô, querido, você vai sofrer muito nessa vida. Até você entender que não é a tua vontade que prevalece, mas é a vontade do próprio Deus sobre a tua vida. Sempre é a decisão dele que vai prevalecer sobre você. Não é que ele não pode falar onde você está, é que ele não quer falar aonde você está. Ah, mas se Deus quiser, ele pode usar um profeta para me enviar, para entrar na minha casa, tocar em mim e dizer: sai dessa cama e toma uma posição. Ele pode, mas ele não quer. Porque não é ele que vai se mover por causa de você, é você que vai se mover para ouvir a voz dele. Não é você que quer ouvir a voz? Não é você que quer saber o que vai acontecer? Não é você que quer saber qual é a direção dele? Não é você que quer saber qual é o propósito dele? Então se move para a voz dele. Ele pode falar com você dentro dessa casa, mas ele não quer falar com você. Ele quer que você se mova para o propósito dele. Levanta-te. É atitude, é posicionamento. Ele não vai falar com você caído, ele não vai falar com você prostrado, ele não vai falar com você murmurando a vida inteira, reclamando a vida inteira, questionando tudo, vivendo uma vida, sabe, de murmuração. Ele não vai falar com você nesse estado de espírito que você está vivendo. Levanta, se posiciona, toma atitude. Aí quando você decide se posicionar para se mover para a voz dele, ele começa a revelar algumas coisas para você. Por isso levanta. Porque eu tenho algumas coisas para falar com você, mas primeiro levanta. Eu tenho algumas coisas para revelar para você, mas primeiro levanta. Porque se não estiver levantado, posicionado para ouvir a minha voz, eu não vou revelar algumas coisas para você no caminho. E o descer já faz parte da palavra que Deus está dando para o profeta, porque ele decidiu se levantar. Levanta-te e desce. O descer é consequência de alguém que decidiu se levantar. Ué, pastor, que coisa louca, Deus está mandando levantar para descer. Calma, esse levantar aqui é posicionamento. Segundo, esse descer aqui já é níveis. Nível. Nível o quê? Nível de relacionamento. Levanta-te e desce e vá à casa do oleiro. Quando Deus quer trazer um relacionamento mais profundo com você, quando Deus quer aprofundar algumas coisas com você, Ele vai fazer você descer. Eu vou te dar um texto. Zaqueu sobe na árvore para ver Deus. Quando ele sobe na figueira para ver Deus, subir na árvore é um posicionamento. Eu quero ver. Então ele sobe. Quando Jesus chega perto de Zaqueu, o que Jesus fala? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aí Zaqueu vai descer e vai se encontrar com Jesus. Para ver Deus, ele sobe, ele se posiciona para encontrar Deus. Quando Jesus quer estabelecer um nível mais íntimo com ele, Jesus fala, desce. Por quê? Porque ninguém vai ter um relacionamento íntimo com Deus subindo. Todo relacionamento com Deus é descendo. Guarda isso que eu estou dizendo para você. Ninguém vai viver níveis de profundidade com Deus subindo. A gente só vive níveis de profundidade com Deus descendo. E quantos homens olham para você e dizem, nossa, aquele cara tem muito. Deus está revelando muita coisa para ele. Ele está subindo muito. Ele tem muita profundidade, é muita glória, é muita unção. E quantas pessoas enxergam você subindo, na verdade, com Deus você está descendo. Porque quanto mais fundo você desce, mais relacionamento você constrói com Deus. O relacionamento com Deus é diferente com os homens. As coisas de Deus são diferentes das coisas dos homens.
Maior para Deus, por exemplo, não é quem cresce, é quem desce. Se eu quero me relacionar com Deus, eu tenho que descer. Por isso, levanta e desce. Por quê? Porque eu quero revelar algumas coisas para você. E Deus não revela coisas profundas para a gente que está subindo. Você está pegando isso aqui ou não? Deus não revela algumas coisas profundas para a gente que está subindo. Mas Deus só revela para a gente que está descendo. Quanto mais eu desço diante dele, mais eu cresço com ele. Quando eu subo, o meu nariz, a minha altivez, o meu coração, a minha mentalidade, a minha vida, quando eu deixo a arrogância dominar o meu coração, eu me distancio de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo e levanta o humilde. A essência de Cristo é humildade, é simplicidade. Relacionamento com Deus é descer e não subir. Então levanta e desce. Por quê? Porque eu quero revelar coisas maiores para você. Eu quero aumentar o teu nível. Toda vez que Deus decidir aumentar o teu nível, Ele vai te fazer descer. Aí tem gente que parou para ouvir essa pregação e está dizendo: eu não sei por que eu estou descendo tanto, eu não sei por que eu estou sendo tão humilhado, eu não sei por que eu estou sofrendo tanto, eu não sei por que eu estou sendo tão perseguido, eu não sei por que eu estou apanhando tanto. É simples. Ele está te fazendo descer. Ele está te fazendo descer. Porque quanto mais você desce, mais é algo que Ele tem para te dar. Maior é a profundidade daquilo que Ele quer revelar. Só que Ele não vai revelar para você coisas subindo, Ele vai revelar para você coisas descendo. Então desce, se prostra, se lança. Não importa o que digam, não importa o que vão falar, não importa o que vão lançar. Por quê? Porque quanto mais você desce diante dele, mais você cresce no relacionamento com ele. Agora você não cresce mantendo a soberba, você não cresce mantendo a arrogância, você cresce na simplicidade, descendo diante dele, se prostrando diante dele. Por isso que Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque o que eu quero revelar para você é rápido, é depressa, é único. Você percebe a necessidade que Jesus tem de querer trazer algo profundo, grande, poderoso para Zaqueu. Ele quer se relacionar conosco. A questão é o tempo que nós demoramos para descer e entrar no propósito dele. Desce depressa, se lança aos pés dele, se prostra diante dele. Larga o que for preciso para você aumentar o teu nível de intimidade com ele. Ainda que esse preço gere algumas renúncias, gere você abrir mão de relacionamentos, gere você abrir mão de amizades, gere você abrir mão de trabalho, de pessoas, de ambientes, de colegas. Abra mão do que for preciso para que você construa um relacionamento mais profundo com ele.